Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. Hoje nós vamos falar sobre artefatos de concreto com o profissional Eduardo Teixeira, que trabalha na Tatu Artefatos de Concreto, que vai nos falar bastante sobre o bloco, que é a alvenaria estrutural, pisos, lajes e também sobre as telhas. Tudo bem, Eduardo? Olá, Júnior, boa tarde, tudo bem? Estamos aí com você, trabalhando na Tatu Pré-Moldados. Estamos aqui para falar um pouquinho a respeito desses produtos que nós fabricamos e também falar, né, da aplicabilidade de cada um deles dentro do mercado aí, da construção civil. Boa tarde. Que bom, Eduardo, que bom. A gente sabe, eu gostaria que você falasse um pouco de você, que a gente sabe que você já está há vários anos trabalhando dentro desse ramo e nós já trabalhamos juntos, já comprei, você nos ajuda muito nas orientações da aplicação, que é fundamental, o conhecimento da aplicação do produto de vocês, para que ele seja bem utilizado, desde o momento de projeto. E eu gostaria de que você falasse um pouco quanto tempo que você está lá, qual, né, o trabalho que você tem feito até hoje. Então, eu praticamente nasci dentro de uma indústria de pré-moldados, né? Meu pai tinha uma indústria de lajotas em Avaré. Nós fizemos a pavimentação de grande parte da cidade, ajudamos até no desenvolvimento da cidade e eu sempre tive trabalhando nesta área dos artefatos de cimento. Aqui em Jaú, em 2008, eu fui convidado pela empresa Tatu Pré-Moldados, onde eu trabalho já desde do ano 2000, para montar um escritório aqui na cidade para atender a região. A gente já estava fazendo isso na cidade de Avaré e achamos por bem, pelos clientes que a gente já tinha aqui em Jaú, vir para cá para começar a desenvolver esse trabalho na área da construção, né, com os pré-moldados, trazendo aqui para Jaú também essas inovações com relação à laje, alvenaria estrutural, telhas de concreto, painel alveolar. Então estamos já trabalhando neste ramo com esta empresa desde o ano 2000, já são 17 anos, né? A Tatu tem 40 anos de mercado já e eu estou com eles há 17 anos, aqui em Jaú desde 2008. Que bom, Eduardo. Realmente a gente sabe que todo esse tempo te trouxe, né, essa bagagem de conhecimento que nos favorece muito aqui para a nossa região, para nós aqui que somos engenheiros, que estamos calculando, fazendo os projetos, para a melhor utilização dos materiais e que muitas vezes, né, ou posso dizer sempre, nós temos que ver a viabilidade, estudar sempre qual é o melhor material a ser aplicado para cada obra. E parece que você tem aí um filme da Tatu, que você pode mostrar mais detalhes da empresa? Sim, eu trouxe um vídeo institucional que mostra um pouquinho, né, da empresa funcionando. A Tatu é uma empresa de grande porte, hoje tem uma capacidade de produção de 250 mil peças dia, né, de bloco, 9 mil metros quadrados de piso intertravado dia, 4 mil metros quadrados de telha por dia. Quer dizer, então tem uma capacidade de produção muito grande. Eu trouxe sim um videozinho institucional para apresentar um pouquinho da Tatu, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para conhecerem um pouquinho da empresa. Então tá bom, então vamos passar o filme. Esta é uma empresa onde o espírito empreendedor é o principal alicerce de uma história de sucesso. História que se transformou nesta indústria, capaz de atender a um mercado cada vez mais competitivo. Uma estrutura comprometida com a seriedade e a qualidade, visando sempre a satisfação do cliente. A Tatu Pré-Moldados se orgulha em oferecer o que há de melhor em lajes alveolares, blocos, pisos, guias, telhas e lajes protendidas. Uma estrutura que se dedica em atender ao segmento de construção de pequeno, médio e grande porte,
cumprindo todas as exigências dos profissionais dos setores de engenharia civil e arquitetura. Uma empresa que preza pela qualidade dos seus produtos, visando sempre a inovação tecnológica, o aperfeiçoamento de cada colaborador e a sólida parceria com seus representantes comerciais, com escritórios instalados estrategicamente em boa parte do estado de São Paulo. Localizada no quilômetro 135 da rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira, próximo das rodovias Bandeirantes e Washington Luiz, com fácil acesso a todas as regiões do estado e do país. Aqui a política de qualidade é valorizada por meio de aperfeiçoamentos, resultando em certificações como a 9001 e selos que reconhecem a excelência em gestão. Uma gestão com foco nos resultados, onde todos os processos são bem inspecionados e os maquinários são de última geração. Suas amplas e modernas instalações proporcionam um elevado controle de todas as etapas de produção, visando a melhoria contínua em seus processos. Assim é a Tatu Pré-Moldados, uma empresa sólida que se orgulha em oferecer o que há de melhor em qualidade. Tatu Pré-Moldados, tranquilidade na hora de construir. Que bom, Eduardo. Eu acho que aí realmente tem uma visão bastante grande da grandeza, né, da empresa, e mostra também todo um trabalho, não só, né, toda a parte operacional, como a preocupação do controle, né, da tecnologia, né, que vai nos passar muita segurança para nós profissionais da área. E ali a gente viu todos, né, os tipos de materiais que vocês fazem, né, pré-moldados. Eu queria começar a falar, vamos tentar falar um por um, pelo menos para as pessoas terem ideia de o que é cada tipo de artefato, e depois nós vamos mostrar bastante fotos também, já utilizando esses materiais, né, para a construção civil de forma geral, já a construção em si, né, da utilização dos materiais. Então vamos falar um pouco primeiramente sobre a alvenaria estrutural, que são os blocos de concreto. Como que é assim a utilização? Como que está, por exemplo, qual é a viabilidade? Quando que a gente utiliza esses blocos em vez de utilizar o bloco cerâmico? Dá uma ideia. Então, a Tatu produz hoje toda a linha de bloco de concreto, começando com o bloco estrutural já de classe C, que é o bloco de 3 MPa, né, que é um bloco de resistência para vedação, né, para baixas casas até 2 pavimentos, e vai até 22 MPa, que é para construção de prédios já de 20 andares. Então toda a linha de bloco, inclusive com peças especiais, com peças para amarração de parede, com peças em 45 graus, blocos em Y, para quando você vai fazer lá, coloca no seu projeto lá uma casa, tem uma parede de 45, Tatu já tem o bloco para isso. Também os blocos especiais já para elétrica, para hidráulica. E a alvenaria estrutural é um processo muito interessante, né? Não tenha desperdício, porque essa é a finalidade de uma alvenaria estrutural racionalizada, que é para que você não tenha excesso de madeira na obra, formas, né, desnecessariamente, para que você não tenha desperdício de argamassa, você não tenha desperdício de blocos, você não tenha excesso de aço, né? É uma coisa interessante que quando surgiu esse processo de alvenaria, eu estava vendo alguma coisa na história disso. Antigamente se fazia prédios, até nos Estados Unidos tem alguns assim, começava a se calcular a espessura de uma parede do primeiro pavimento. Fosse fazer um prédio de 16 andares, por exemplo, a gente começava a se calcular com 30 centímetros a parede, depois ia se aumentando 10 centímetros em cada pavimento. Então a parede do primeiro pavimento ela iria ter 1,80 m de espessura, depois 10 centímetros a menos em cada pavimento. Quer dizer, acabava tornando um projeto extremamente complicado. Com essa evolução da construção civil,
que você mesmo até me falou aí, que começou lá na Alemanha, né, quando se houve a necessidade de estar produzindo mais rapidamente para poder fazer a reconstrução depois da guerra. Então, começou-se a fabricar os elementos em concreto, né, pré-moldados, para que tivesse essa celeridade na execução das obras. E de lá veio para o Brasil, e hoje no Brasil existem algumas empresas, várias empresas que trabalham na produção desses materiais para se fazer essa obra com alvenaria racionalizada. A gente vai ver isso depois em algumas fotos que eu trouxe, onde mostra a limpeza da obra, né? Não existe corte em parede para poder fazer, vamos dizer, caixa de luz, hidráulica. Agora, tem um diferencial, uma obra dessa, tem alguns cuidados que precisa se ter. Por exemplo, para se fazer uma obra de alvenaria racionalizada estrutural, precisa-se de um escritório de projetos, certo? Para se fazer isso, muito bem planejado, né? Eu estive no seu escritório, assim, já visitando você nos negócios que nós fizemos em algumas oportunidades. Eu pude ver lá a qualidade dos trabalhos que são feitos, e o cliente precisa hoje, quem vai construir, ele precisa visualizar aquilo que vai estar pronto, né? Então você lá, eu já vi que tem condição de fazer isso. Existem vários escritórios hoje que já estão trabalhando nessa linha também, mostrando o projeto, uma casa pronta num computador antes dela estar construída. Por quê? Porque na alvenaria racionalizada não existe a possibilidade de você chegar, não, depois lá na obra a gente muda, a gente vai ver o que vai acontecer. Você precisa planejar tudo muito bem planejado, com projetos elétricos, projetos hidráulicos, né, para que não tenha mudanças na obra durante a sua execução. Um outro inconveniente que tem gente que não gosta muito com relação à alvenaria racionalizada é que você tem que pensar naquilo que você quer numa casa, construir ela, e se for fazer uma reforma depois, você não pode ir quebrando aleatoriamente qualquer tipo de parede, porque a parede em si, ela funciona como estrutura, né? A distribuição de carga de uma obra feita com alvenaria estrutural, ela não é pontual nos pilares, né? Ela não é só distribuída nas vigas, ela é distribuída em todo o bloco, todo o conjunto. Então, eu sou suspeito em falar porque a gente trabalha na área já há bastante tempo e eu gosto muito desse sistema de construtivo. Inclusive a casa do meu pai, nós fizemos assim e gera, depois a gente vai falar sobre isso mais para frente, ela gera uma economia muito grande em função da maneira de se construir com esse tipo de alvenaria. É isso aí, Eduardo. Eu gostei bastante da explanação e eu vou complementar um pouquinho no outro lado, vamos dizer, o lado de quem está executando e utilizando o material, dizer que tudo isso que você falou realmente é verdade e é importante. Existem algumas diferenças, né, quando a gente vai construir com alvenaria estrutural. A princípio, nós temos um projeto arquitetônico, vamos dizer assim, que pode até ser de forma genérica, assim, o mesmo arquiteto que vai fazer de uma forma ou outra. Mas o cálculo da estrutura, enquanto você for fazendo uma estrutura convencional de pilares e vigas, então nós vamos colocar os pilares, as vigas, nós vamos identificar e calcular. Num caso de alvenaria estrutural, nós vamos ter que modular, ou seja, nós vamos fazer os desenhos já dos blocos. E então as dimensões dos ambientes, eles vão ser exatas naquele sentido que, por exemplo, se for determinado número de blocos, 10 blocos, ele vai ter aquela medida. E esses projetos têm que ser realmente muito bem feitos e bem detalhados, para quando chegar na obra, né, o pedreiro ele vai seguir exatamente. Então, quando ele tem um bloco de, vamos dizer, de 19 por 39 por 14, ele vai seguir, então, se são blocos inteiros. Se ele tiver um bloco de meio, ele vai ter que pôr o de meio e a gente tem que mostrar no cálculo, no desenho do projeto, também as fiadas. Então, são várias fiadas, então ela tem
geralmente, né, o cálculo, pelo menos quando eu fiz, elas são de amarração, e tem o enchimento, né, dentro da alvenaria, ela é vazia, tem o enchimento, que a gente fala que é um grauteamento, né, que é um concreto, na verdade, com pedrisco, para facilitar e não ficar aqueles vazios. Então, com o pedrisco ele vai preencher totalmente aquele vão que existe, né, dentro do bloco, e ela também é estruturada, existe barras de ferro, tudo que vai de acordo com o cálculo. Como você falou, que talvez quando se iniciou, fazia pela espessura da parede. Hoje não, hoje nós seguimos a mesma espessura, o que muda é essa estruturação, é o grauteamento, vamos dizer, dependendo da altura, ele vai ter mais aqueles vãos do bloco preenchidos com mais ferro, né? Tem as vergas também, que são as canaletas, que a gente chama, que tem os ferros dentro, também tem mais vezes ela, e quanto mais alto tiver, ele vai diminuindo isso, porque não há necessidade de ter aquela mesma estrutura, né? Porque o suporte é menor nos andares superiores. Se vai construir uma casa, é de um jeito. Se for construir um prédio de até 20 andares, né, porque vocês têm fornecido para obras desse porte, então é possível e com toda a tranquilidade e técnica, né, porque existe hoje tecnologia, eu falo hoje, mas como você falou, realmente, após guerra, principalmente na Alemanha, desenvolveram técnicas de verificação, né, das resistências em laboratórios, em situações reais, que verificaram então as garantias, né, que essa estrutura nos pode dar. E isso varia também conforme o vão, conforme a utilização, a função da obra, né? Então, a gente lá na fábrica nós fazemos blocos de duas famílias, né? Fazemos as modulações, eu até trouxe um exemplozinho feito no AutoCAD, depois a gente vai ver isso, vai estar falando, o posicionamento de cada bloco, né, num projeto, fazendo realmente a construção no computador antes, para se saber quais são as peças que vão ser construídas, vão ser fabricadas em cada obra, quer dizer, evitando todo desperdício, não existe desperdício na obra, né? É como nós temos um jogo, vamos dizer assim. É como um Lego, né? Que o pessoal falava, que vai colocando, né? De acordo. E a gente tem duas famílias de bloco que nós fabricamos hoje, que antigamente se fazia muito bloco da linha 14 por 39, né? Esse bloco ainda é muito usado em obras de alvenaria estrutural racionalizada, mas de um tempo para cá, optou-se por se fazer a modulação 1429. Né? Então o que acontece? O 1429 nós usamos, a gente vai ver depois no desenho, eu trouxe algumas imagens, nós usamos o bloco inteiro, o bloco e meio, para fazer uma amarração em T, né? Quando faz isso aqui, a parede, e usamos o próprio bloco para fazer, e o meio bloco para fazer os complementos. Então, praticamente você tem meio bloco, bloco inteiro e bloco e meio, né? Que seria o 1414, 1429 e o 1444, que é um bloco para se fazer a amarração em T, onde nós conseguimos ajustar tudo isso, né, para fazer as fiadas. Nós fazemos esses estudos para os clientes, fazemos a modulação, mandamos para a obra, né, inclusive tem um desenho que eu trouxe, que a gente vai mostrar mais para frente, de um prédio que nós estamos fornecendo em Ribeirão Bonito. É um prédio de 4 pavimentos, nós fizemos toda a modulação, o bloco vai exatamente aquilo que está no projeto, né? Com as fiadas, com canaletas, onde tem as vergas, né? Com relação à armadura, usa-se hoje muito na alvenaria estrutural, o vergalhão de 3/8, ele é colocado em todas as aberturas e todos os vãos, né? Ele é colocado em cada lado do vão, e assim, não maior do que 1,80 m. Ele vai subindo, eu trouxe também algumas fotos mostrando ele saindo já do embasamento, ele vai subindo e vai sendo grauteado, que é feito com um concreto de pedrisco, exatamente, concreto de alta resistência, ele é um pouco mais, falando assim na linguagem do pessoal que está acostumado a trabalhar nas obras, ele é 1,2, 2,5, né? 1 para 2 para 2,5, pedrisco. Que é a quantidade de cimento, seria pedrisco, a proporção, para quem não... Né, que a proporção de cimento-areia, né? E às vezes se coloca um pouquinho de cal
para dar uma fluidez um pouco melhor para que ele faça o preenchimento mais perfeitamente, né, daqueles do grauteamento. E assim é estudado, inclusive nessas obras que fazemos hoje, nós já temos um bloco para fazer acabamento da laje, que é um bloco J, que é uma peça especial também, onde não precisa nem usar a forma. Né, que eu trouxe uma foto que a gente vai mostrar mais para frente, numa alvenaria convencional, aquela forma fazendo o fechamento para se concretar a laje. O bloco J, ele já faz tudo isso daí, quer dizer, você praticamente não usa madeira na obra, uma alvenaria estrutural racionalizada. Né? Então traz uma economia muito grande, porque madeira na obra você acaba jogando fora, né? Acaba perdendo. Né? O reaproveitamento ele não é tão bom assim. Né? Isso mesmo, Eduardo. Eu acho que a gente já está falando aqui, o tempo já acabou, nós vamos precisar terminar o primeiro bloco, mas só para finalizar, em resumo, a utilização da alvenaria estrutural, ela é feita com um cálculo que é baseado numa carga que é distribuída, como você falou, ela não é pontual, ela não vai no ponto do pilar, não é o pilar que vai jogar, que vai segurar essa carga, é as paredes mesmo, a alvenaria ela vai estar suportando toda a estrutura, então ela distribui isso de uma forma melhor no solo, né? Muitas vezes isso torna é fundamental até para viabilizar uma obra. E também o que eu posso dizer só para complementar, que apesar, vamos dizer assim, talvez na hora do projeto, do cálculo, seja um pouco mais demorado, mais detalhado essa parte de desenho, na hora que chega na obra tem uma agilidade muito maior, é muito mais rápido. Um prédio de 20 andares, ele com certeza vai ser terminado com muito mais velocidade, né? Porque dá essa agilidade depois de todos os projetos prontos e seguindo aquela rotina, né, de andar por andar. Então, nós vamos terminar aqui o primeiro bloco, voltamos daqui a pouco e vamos falar um pouco mais sobre as lajes, telhas e pisos, e mostrando também as fotos. Então, até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente.
Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, estamos reiniciando o nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre artefatos de concreto, concretos pré-moldados para utilização na alvenaria estrutural, através dos blocos de concreto, nos pisos, nas telhas e também em painéis. Vamos voltar a falar um pouco mais sobre a alvenaria estrutural, que eu acho que é o item, assim, vamos dizer, que eu gosto bastante, porque já fiz, vou mostrar algumas fotos de prédios que nós fizemos com a alvenaria estrutural e que é bastante importante justamente pela utilização fácil e ágil que é utilizando esses materiais. Eduardo, então vamos começar a mostrar as fotos e aí a gente vai mostrar, vai ficar gostoso porque as pessoas vão ver a construção, né, com a utilização dos materiais. Legal, então, vamos sim. Essa primeira foto é uma foto do embasamento, né, onde a gente pode perceber já toda a parte de armadura subindo, né, já do embasamento para se esperar a colocação dos blocos da alvenaria estrutural. E a gente vai ver que ela está até uma altura, ela fica até a altura mais ou menos de 1,20 m. Aí a hora que chegar nessa parte na altura de andaime, se coloca o ferro sobrepondo para dar sequência até o respaldo da obra, né? Ela sai desse jeito, sai do embasamento, do alicerce, feito em cima de baldrames, né? No baldrame já sai o ferro para que dê a sequência nas paredes, né? Aqui a gente pode ver o assentamento dos blocos, né, a maneira que é colocado, já dá para a gente perceber a limpeza da obra, né, a perfeição da colocação, né, alinhamento e tudo mais, isso em função da qualidade dos materiais, né? Antigamente o pessoal tinha um pouco de resistência porque os materiais não eram feitos assim com tanta precisão e qualidade como é feito hoje. A gente pode ver nessa foto, por exemplo, que enquanto um pedreiro está colocando a argamassa de assentamento, o outro já está colocando os blocos. Então a agilidade na obra de colocação, uma alvenaria racionalizada, ela é muito grande. E olha a quantidade de argamassa que vai. Né? E ainda mais existem técnicas hoje, né, que a gente chama até de confeiteiro, né, de colocar a argamassa, né, tem pedreiros que colocam com a colher, mas tem também ferramentas, né, com a bisnaga. E mesmo essa massa existe hoje, se quiser agilizar ainda mais, tem a massa pronta que já vem preparada, tem várias, facilita. Aí, né? Vários fabricantes no mercado que já trabalham com esse tipo de argamassa. Agora sim, a gente, pela experiência que tem nas obras que fornece, a gente percebe ainda que é muito mais
rápido esse processo, porque são ferramentas especiais, né? Que a gente pode ver lá. Aquilo é uma ferramenta feita com um cano de 40 milímetros cortado ao meio, parafusado num cabo de desempenadeira. Então é muito rápido, ele pega a argamassa e vai colocando, tá vendo? Ele é cortado, então ele é muito rápido para fazer isso daí. E o consumo de argamassa, ele não tem desperdício, não se joga fora, né? Sim. Olha lá, ele pega dentro da caixa e já vai direto para a parede para fazer a colocação. E a colocação dos blocos é feita de forma racionalizada, tudo com amarração. A gente pode ver ali atrás do pedreiro ali umas caixinhas que já são colocadas. Isso é importante dizer, que no projeto, não só o projeto estrutural, que é feito com muito detalhe antes da obra, como ele já considera, né, a parte elétrica, a parte hidráulica, porque vai subindo tudo junto. Então, quer dizer, ela ganha agilidade também por isso, né? Porque quando não tem corte de parede, isso a tubulação ela já vai estar ali dentro, já tem o lugarzinho onde vai ser colocada a caixinha, né, de um interruptor, né, de uma tomada. Hidráulica, né? E a hidráulica também, a tubulação de PVC, né, que normalmente pelo é utilizada. bloco por ele ser vazado, né, então vai tudo por dentro do próprio bloco, então não existe essa coisa de estar cortando alvenaria para se fazer a construção. Por isso, como eu já disse, a necessidade de ter um projetista, né, um escritório de projetos acompanhando tudo isso e que seja realmente um projeto completo, um projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, né, o projeto da própria alvenaria. Então não é simplesmente hoje se fazer um projeto arquitetônico para se fazer uma obra. Você tem que fazer todos os projetos que fazem parte da construção. Essa foto eu trouxe para ver a quantidade de argamassa que se gasta para fazer o assentamento no tijolinho convencional. Ainda se usa muito, né? Mas olha a quantidade de argamassa com relação à argamassa que é assentada no bloco, né? O bloco a gente estima que a quantidade de argamassa com relação a uma alvenaria convencional é da ordem de 20% com relação a esse tipo de tijolo. E olha só o desperdício que acontece. Então, né? é em torno de 20% utilizado, quer dizer, 1/5, né, da quantidade que se usa nessa alvenaria de tijolinho, no caso aí, que é o tijolinho tipo caipira, né, que a gente fala, o tijolinho comum. Então, e geralmente é interessante isso dizer e deixar claro, porque muitas vezes o pedreiro, vamos dizer, o próprio, a pessoa assim mais leiga, ela não faz o cálculo, ela não pensa nisso, né? Às vezes ela pensa, quanto custa o bloco, quanto custa a cerâmica, né, o tijolo comum, e não é só isso, né? Existe uma economia por vários motivos. Vários motivos, né? O bloco de concreto, ele é 4 vezes, o outro vai 4 blocos para fazer um bloco de concreto, um tijolo cerâmico de 6 furos, esses pequenos, eu não sei, a gente não tem muita familiaridade com esse tipo de material. Mas ele vai 4 peças para fazer um bloco. Então, se você for comparar em termos de custo, né? E não existe tudo isso daí que você está vendo. Está vendo nessa foto, a gente pode ver toda a parte de madeira, ali para fazer as colunas, vigas e tudo mais, tudo isso aí usou madeira para fazer. Né? E é um material que é desperdiçado, né? Depois não tem um aproveitamento 100%. Né? Olha só o assentamento, o acabamento de uma obra feita com tijolo convencional. Depois, infelizmente, dá para perceber que a espessura do reboque, né, com certeza aí vai ter uma espessura muito maior também, né? Então vai usar muito mais argamassa de reboque numa parede dessa. Para fazer um revestimento aqui numa parede dessa, você vai gastar pelo menos 1,5 cm, 2 centímetros de espessura de argamassa para fazer o embolsamento, o embolso ali, né? E o acabamento depois. No bloco, você pode fazer com gesso. Você já tem o acabamento para... Olha só uma parede dessa, certo? Você pode fazer a aplicação, essa externa não, mas numa construção residencial normal, toda a parede interna, na casa do meu pai, nós fizemos dessa maneira. Foi feito com gesso. Sim. Quer dizer, é muito mais rápido, econômico, né? E além disso, ela já está preparada para pintura, você não precisa nem usar massa corrida. Não precisa massa corrida. Outra coisa que dá para se fazer no bloco, que é um diferencial muito grande, em todas as áreas onde são aplicadas azulejos, né, você já pode aplicar direto no bloco, sem precisar fazer o revestimento para aplicação. Quer dizer, você já tem economia desse material também. Certo. A economia de armadura numa obra dessa forma, ela é tipo assim, você gasta 30% do que você gasta numa obra convencional em armadura, para se fazer
uma obra de alvenaria racionalizada e estruturada, né? Então, assim, a economia que se tem, a gente estima, né, pelas obras que nós já fizemos, da ordem de 30%. Aí o pessoal fala, mas quanto custa um bloco? Né? Um bloco custa R$1,90, R$1,80, por exemplo. Um tijolo deve custar 40 centavos, sei lá, 400 um milheiro? Sim. 40 centavos. Se você multiplicar por 4, ele já dá o preço, quase o preço do bloco. E a economia que você tem com relação a todo o restante do material? Né? Isso é um prédio, né, que foi construído com bloco nosso, né? Esse prédio já tem, esse tem 18 pavimentos. Esse é um outro tipo de bloco que a Tatu fabrica, que é um bloco que a gente chama de bloco decorativo, que ele é usado, ele imita pedra, né, para fazer... Ele tem já um acabamento que vai ser o acabamento final, né? Sim. Você não tem a necessidade de revestir por cima, né? Ele já vem com esse detalhe. Né? Isso, ele já é um bloco decorativo que é usado para esse tipo de obra, né? Aqui uma construção feita aqui em Araraquara. Olha um castelinho feito com bloco stone, que a gente chama, que é um bloco decorativo. Sim. Isso é em Campinas. Fica muito bonito realmente. Aqui já é feito um detalhe numa casa. Né? Entendeu aí? Sim. Isso são as amarrações que nós fazemos nos projetos, nós estudamos dessa maneira. Essa é um exemplo de amarração da família 29, sim, que nós temos o bloco de 29, o meio bloco é o de 14 e o bloco de 44, que é o bloco e meio, onde nós usamos para fazer ali a amarração em T. Né? A amarração em L, que é o canto de parede, ele vai ser bloco e bloco mesmo, ele vai ter um bloco de 29 e outro bloco de 29 fazendo a amarração em cima. Se encaixam direitinho, encaixam perfeitamente. De Lego. Isso aqui já é da família 39. A modulação da família 29 a gente considera módulo de 15. A da família 39, módulo de 20. Ou seja, as medidas têm que estar de 20 em 20 centímetros. Né? Então eu teria que ter 3 e 20, por exemplo. Já no outro, já teriam medidas de 15 em 15. Aqui também, já são mais tipos de bloco para se fazer esse tipo de alvenaria com a família 39. A gente já tem um bloco de 34, tem um bloco de 54 para fazer a amarração em T. Aí, às vezes, há necessidade de se usar os outros blocos também, que é de 44, né, para poder fazer a complementação disso tudo. Aqui é um exemplo de modulação que nós fizemos de uma casa, né, onde a gente colocou, feito fiada por fiada, e quando nós mandamos para a obra, para a execução, nós mandamos ela em planta, né, fiada por fiada. Fiada 1 vai toda a modulação do bloco, fiada 2 até o final da 15ª fiada, que é o que é usado. Né? Isso aqui é um prédio que eu falei para você lá em Ribeirão Bonito, no primeiro pavimento, que foi feita essa modulação, e lá bate 100% todas as peças que são calculadas, não existe perca, né, nem desperdício, não sobra material na obra. A gente sobra porque a gente coloca tipo 1%, 2% a mais para não ter perigo de faltar nada na obra. Mas, porque às vezes acontece de um pedreiro quebrar alguma peça, então tem lá para repor, para não ter perda de tempo. Sim, mas é muito diferente, né, de uma situação dessa construção tradicional que não tem tanto essa preocupação da utilização dos blocos certos no lugar certo, vamos dizer assim. E aí depois você tem aí também essa parte são trilhos? Então, a gente, uma outra coisa que a Tatu fabrica são as lajes protendidas, né? Que são utilizadas, está sendo muito utilizada hoje em função da facilidade de montagem, da não necessidade de muito escoramento. Para se ter uma ideia, Júnior, até 3,20 metros a gente não escora, ela tem resistência para suportar a carga do capeamento na própria vigota. Nós fornecemos hoje para conjuntos habitacionais, grandes conjuntos habitacionais com vãos menos que 3 metros, hoje a opção é fazer com laje protendida, porque reduz tempo na obra em função do não escoramento, né? Concretou, colocou a laje, colocou o enchimento, né? Fez o concreto lá do capeamento, já estão trabalhando embaixo sem ter que estar perdendo tempo. Além de tudo isso, existe a possibilidade de se fazer parede diretamente sobre a laje, sem a necessidade de se estar fazendo o vigamento por baixo para poder fazer essa parede. Né?
Logicamente que o peso dessa parede, o que ela vai estar descarregando na laje, ele é considerado no cálculo para se calcular o tipo de vigota que vai se colocar e a altura da laje, né, para poder fazer a parede sobre a laje. Então, ela tem assim N vantagens com relação à laje convencional, né, para poder se estar utilizando a laje protendida. Que bom, Eduardo. É o seguinte, o tempo está passando e já me avisaram aqui que a gente vai ter que terminar o segundo bloco. Então daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco mais, a gente já começou a falar, né, sobre as lajes e tem ainda o piso, as telhas, e eu queria também mostrar alguns projetos que a gente fez junto, tá? Então até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Hidráulica pertence à rede de serviço autorizado Deca Hidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica, você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas Hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos Deca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 14-3624-6512. Uma equipe pronta para atender você. Estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre artefatos de concreto, com o Eduardo Teixeira, que trabalha na Tatu e produz blocos de alvenaria estrutural, painéis, pisos, telhas. E nós estamos falando aqui, mostrando algumas fotos que nos mostram a aplicação desses materiais. Eu queria começar agora esse terceiro bloco mostrando umas fotos de obras que eu realizei, né, com alvenaria estrutural. E aí então a gente está mostrando aqui que é o residencial Campos Prado, que fica ali no Jardim Campos Prado, que são apartamentos, né? Aí na casa é um prédio com 4 pavimentos e 4 e 5 pavimentos nós também fizemos, né, com a utilização da alvenaria estrutural. Aí já acabado, então já feito, né, a parte do revestimento, a pintura. Nesse caso nós fizemos com a laje já aproveitando para fazer as sacadas, né, as varandas aí, né, dando um excelente, vamos dizer, acabamento, um conforto, né, mesmo sendo de alvenaria estrutural, mostrando que dá para se fazer a alvenaria estrutural bastante formas também, né? Que nem aí nós usamos até um pouco de formas arredondadas. Então isso vai depender, claro, de se fazer um projeto arquitetônico que dê essa condição de você usar os blocos modulares e também sabendo variar e fazendo uma fachada, né, como essa, por exemplo. Aqui nós estamos mostrando já um outro bloco que no sentido lá nós temos 4 blocos que a gente chama, que seriam 4 torres, né? Aí já com 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos. E aí então já o condomínio todo com essas 4 torres, aí tem toda uma área de lazer, quadra, tudo.
Então, ficou um projeto muito bom, de uma forma econômica, né? E que foi, na época, vendido muito fácil, no sentido de que foi com um preço muito acessível, né? E isso já fazem em torno aí de 10 anos, 20 anos, que foi de 97. Então fazem 20 anos que esses prédios estão lá em perfeitas condições e utilização. Então, vamos voltar a falar um pouco então agora sobre as lajes. Vamos lá. Então, voltando aí na laje protendida, né, que a Tatu fabrica, ela tem uma série de vantagens com relação a outros processos de fabricação de laje, em função da economia de escoramento, agilidade na obra, consumo de concreto também, ele é 40% menos em função da vigota ser um T invertido, onde o elemento de enchimento, que pode ser o isopor, né, o EPS ou a cerâmica, a gente fabrica também as capas de concreto, mas por ela ter um peso um pouco maior, elas são pouco utilizadas, né? Utiliza-se mais a capa cerâmica e o EPS hoje, o isopor. Então ela acaba trazendo uma economia e uma rapidez na obra. Outra coisa que ela não necessita é da armadura negativa nas vigotas, né? E nem das nervuras de travamento, né? Porque ela já tem, em função da proteção, essa laje ela não dá flecha. Então ela possibilita, né, até se colocar toda a laje sobre as paredes, depois se fazer o escoramento, dependendo, logicamente, do vão que vai se fazer. Então a gente tem até 3 metros, a gente considera 3 metros livre, porque mais 10 de apoio de cada lado, vamos falar em 3 metros sem escoramento nenhum, de 3 a 6 metros uma linha de escoramento e de 6 a 10 metros 2 linhas de escoramento. Quer dizer, então a obra fica livre, limpa, né, e não impede nenhum tipo de trabalho sob a laje, né? Então a laje, ela trabalha como uma laje nervurada, onde ela vai ter formações de vigas T, umas justapostas à outra, né, onde vão dar a resistência da laje, e o próprio trilho já suporta até 3 metros toda a carga, né, necessária para se fazer a concretagem, para que não precise que não tenha o escoramento. Hoje elas são muito usadas, inclusive em conjuntos habitacionais. A gente tem um cliente grande, que é a consultora Pacaembu, que está hoje fazendo 7.000 casas em Ribeirão Preto, e todo o condomínio feito com laje protendida, em função da rapidez da obra, né? Nós entregamos hoje por volta de 120 casas por semana, por enquanto. A gente vai chegar num limite aí de 360 casas por semana, né? Então essa é a vigota protendida, e aqui tem algumas utilizações, essa já com EPS, com isopor, né? Inclusive tem uma dessas obras aqui, que acho que é uma obra que você fez aqui em Jaú, que é da casa não me lembro o nome dele. Chinês, o chinês, que é o Terri, isso. E que é lá no Parque Primavera, e que foi utilizado a lajes, né, protendida, que deu uma agilidade e uma rapidez, e dizer que ela a parte, vamos dizer, ela viabiliza cada vez mais quanto maior o vão. A gente percebe que com os vãos grandes não tem por que não colocá-la em relação à laje convencional. Sim. Então nessa situação ele tinha a sala muito grande, é uma obra de 800 metros quadrados, então realmente a gente percebeu que era a maneira mais econômica de se fazer, foi com a laje protendida. Aqui em Jaú nós já fizemos laje, temos aqui no Simão Doces, aqui na João Leite, uma laje com 11 metros e 60 de vão livre. Várias lojas ali na Amaral Gurgel também, com mais de 8 metros de vão, feito com vigota protendida, e todas as lajes do supermercado Jaú Serve, dos estacionamentos, são feitas com laje protendida da Tatu, né, para estacionamento de carro, sobrecargas altas de 500 quilos. Então ela tem realmente uma grande viabilidade. Esse é um outro tipo de laje que nós fabricamos, que são os painéis alveolares, lajes alveolares, né, que elas são formadas com placas de concreto que tem ali 1,25 m de largura, e a altura varia em função do vão e da sobrecarga, né, que a gente vai ter a utilização dessa laje. Nós já fizemos aqui em Jaú uma laje com 12 metros, eu trouxe até a foto dela, tem até um videozinho colocando um painel,
para uma sobrecarga de 500 quilos, que é na Construmarques, no estacionamento da Construmarques. Inclusive a Construmarques foi um dos primeiros clientes nossos aqui de Jaú. Nós viemos aqui para fazer o primeiro estacionamento que tem logo ali no fundo da loja, foi feito com painel alveolar, né? Depois nós fizemos... É um grande exemplo, porque você vê que é uma loja de materiais de construção, que tem pedra, areia, e optou por fazer esse pré-moldado já, né, que é o painel alveolar, né? Que isso, então quer dizer, a própria loja viu que mesmo adquirindo de vocês era mais econômico. É um grande exemplo de ver a viabilidade. Com certeza, inclusive a rapidez de se fazer a Sim, obra, né? isso Hoje tudo traz economia. É muito usado também esse tipo de construção, né? Que aqui nós fizemos, a Tatu fazia isso, essas peças pré-moldadas. Mas aí a gente percebeu que a gente começava, de certa forma, a estar concorrendo com as empresas que faziam esse tipo de trabalho. Perfeito. Então, nós optamos em fazer parcerias com algumas empresas. Aqui em Jaú, nós temos parceria com a Comprel, que fez lá toda a parte de estrutura, com exceção de algumas vigas que nós trouxemos, que nós fizemos, porque precisaram, em função da carga, serem vigas protendidas. Essas vigas desses vãos maiores são vigas protendidas. Então, como eles não faziam aqui, nós fazemos a parceria com eles, né? Temos parceria com eles, com outras empresas que trabalhamos juntos, inclusive uma de Piracicaba chamada Recupere, que inclusive veio aqui, né, ajudar a gente a colocar esse painel. Esse painel é um painel de 12 metros de vão livre, olha só. Por baixo ele já fica acabado, não necessita de escoramento, né? Então essa é uma vantagem de uma laje desse tipo feito com painel alveolar. Ela tem um custo maior do que uma laje convencional, protendida, que a gente chama, mas a viabilidade, a agilidade, o trabalho que se tem menor na obra... Em poucos dias você estava lá pronta, acabada, né? Então ela facilita muito isso, né, para se fazer. Esse é o transporte, como é feito, né, das vigas, algumas peças pré-moldadas, né, que são fabricadas fora da obra, depois são montadas na obra. Essas peças foram peças aqui do supermercado central hoje, que era do Red. E nós fizemos toda a parte de estrutura e de painel alveolar. O supermercado aqui é todo com painel alveolar, né? Então o painel alveolar é isso daí, né, que traz um grande benefício para a obra também. Muito bom. Agora nós temos a linha de pisos intertravados, que são os pisos onde eles, vamos dizer, como assim, até um quebra-cabeça, né, vão se encaixando e travam, né? Sim. E faz com que fique, vamos dizer, ele dá o suporte de carga, né? Eles são usados tanto em pavimento para passeio, como em praças, como em ruas também, né? Exatamente. A gente tem várias obras feitas aqui em Jaú com piso intertravado. As mais recentes são o laboratório da Unimed, ali atrás do shopping, a BBZ, aquelas academias que tem ali, são todos pisos nossos, e viabiliza bastante também. É um piso ecologicamente correto, porque você tem a drenagem, né, ele não é impermeável, então tem essa permeabilidade que ajuda muito nisso. A Tatu preza muito pela qualidade da resistência do material. Trabalhamos 100% dentro da norma. Esse piso é um piso de 35 MPa, que a gente, traduzindo isso, são 300 quilos, 350 quilos por centímetro quadrado. Em cada centímetro quadrado resiste 350 quilos, quer dizer, então aqui tem algumas fotos de aplicação, né, dos pisos que foram colocados. Olha só, fica um piso muito bonito. Aqui também é uma... Além de que eles podem adquirir cores, né? Tem de várias cores, né? Esse aqui é uma obra numa propriedade na beira da represa de Avaré. Sim. Colocação, né? Assentado em areia, isso, né? Assentado em areia. Coisa bem mais prática, rápida. Aqui são o piso grama, né? Isso é interessante também, que você tem esse é um outro tipo de piso que a gente faz, que é um piso quadrado, né? Sim. E a gente tem também uma outra linha, que é a linha de telhas de concreto, né? Que também hoje está sendo muito utilizada no mercado aí. As telhas de concreto, que elas acabam ficando hoje mais baratas do que as telhas cerâmicas. A telha de concreto nossa, ela é uma telha diferenciada porque ela tem um tamanho maior, uma galga maior, então ela vai 7,25 telhas por metro quadrado, né, num custo que por metro quadrado fica mais barato que a telha cerâmica.
E ela tem uma resistência muito maior. Né? Vai E uma até menos durabilidade. madeiramento, menos ripa, por exemplo, né? Vai, Porque muito menos, né? porque Você vê, tem 46 centímetros, uma matéria normal, ela tem menos de 30, né, centímetros. Você vai, cada 28 centímetros você tem uma ripa. Sim. Essa, cada 46 você tem uma ripa. Então ela tem um consumo de madeiramento bem menor, né? E uma resistência de 300 quilos no centro dessa telha. Ela rompe, né, na prensa, de rompimento lá para calcular a resistência, com 300 quilos. Então, e sobre a parte de temperatura, vocês conseguem ter também essa... A temperatura do concreto... Tem uma manta normalmente? Tem, você pode colocar uma manta. O cimento em si, tanto bloco quanto telha, ele tem uma condutividade um pouco maior do que o cerâmico. O cerâmico tem uma condutividade menor, então ela acaba ficando assim, um pouquinho mais quente, né? Mas não que esteja fora da norma de desempenho. Elas são todas dentro da norma de desempenho. Perfeitamente. Tá. Ok, que bom. Então, agora a gente mostrando aí essa variedade de materiais, né, que vocês têm e que a gente utiliza na obra, quer dizer, a gente consegue praticamente fazer a obra só utilizando materiais de vocês, porque tem a parte de alvenaria, a gente faz as lajes, tem os painéis, que é muito utilizado, a pavimentação, né, que são esses pisos intertravados, e a própria telha da casa. Então, realmente dá para ter uma economia muito grande, e visto que a agilidade é fundamental no sentido de rapidez e de economia. Sim. E não o desperdício, né? O desperdício que hoje, cada vez mais, né, a gente tenta viver num mundo sustentável, né, sem lixo, né? Por isso a necessidade da racionalização dos projetos e tudo mais, né? Desse cuidado em si, em se planejar, né? O homem precisa aprender a planejar. Se a gente for ver algumas construções feitas pela natureza, a gente vai ver uma construção de uma colmeia feita pela abelha, por exemplo, é maravilhoso ver aquilo, né? Aquilo é tudo bem estudado, planejado, calculadinho por eles, é uma coisa da natureza, né? E a gente às vezes joga fora muito material que não precisaria estar fazendo isso. É verdade, né? É verdade. Então o planejamento é muito importante, o projeto é muito importante, o estudo, né, é muito importante. Então por isso profissionais como vocês, né, que fazem todo esse trabalho muito bem feito, por sinal, para poder estar auxiliando aí os clientes nas construções que vão fazer por aí. Bom, até isso é bom dizer, porque muitas vezes ainda pode ter alguém que acha que vai contratar um engenheiro, um advogado, um decorador, e isso vai trazer custos. Não, na verdade a nossa função é trazer economia com segurança. Exatamente. Né? Porque muitas vezes, como você falou, se não tem planejamento, às vezes desperdiça material, usa ferro demais, concreto demais, ou faz, desfaz, faz uma parede, desfaz. Então, sem projeto, sem planejamento, a coisa fica, desanda, né? Não tenha dúvida. Então, Eduardo, nós terminamos o nosso tempo, nós precisamos terminar. Eu agradeço muito a tua vinda aqui, eu acho que foi muito útil. Hoje foi um programa um pouco mais técnico, mas eu tenho certeza que mesmo o leigo, vamos dizer, que gosta de construir, que gosta dessa área, sentiu, vamos dizer, a diferença e a possibilidade até de uma construção, né, que não é a convencional, mas que em alguns países, mesmo como a Alemanha, como a gente comentou, que é muito utilizado. Né? O Brasil também utiliza muito, a nossa mas ainda, muito, vamos dizer assim, está longe do que pode ser utilizado. Sem dúvida. Né? É um campo ainda muito grande para ser feito. Com certeza, com certeza. E então, eu queria agradecer, e se você quiser falar e passar uma última mensagem. Eu agradeço muito ter a oportunidade de estar mostrando, né, o que a gente está fazendo aqui em Jaú, e dizer que a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui com você, que já é nosso cliente também, né, que já trabalhou com material nosso, aí já pode atestar até a qualidade, e dizer que nós estamos realmente, buscamos cada vez mais esta qualidade e esse atendimento ao cliente. Quer dizer, então, o que a gente puder estar aí para auxiliar, nós temos todo um corpo técnico na empresa que está à disposição de todos os clientes que necessitarem nas obras, para poder atender, fazer os cálculos, fazer as modulações, né, para se trazer realmente, como você falou, através do planejamento, a economia da obra. O engenheiro, o arquiteto, né, as pessoas que trabalham nesta área, que tem muita gente que não aproveita, digamos assim, 100% dessa capacidade,
só traz economia para a obra, não traz custo para a obra. Né? Ok, então, muito obrigado então e até um próximo programa #Projetos.